Você sabia que a estrela mais próxima da Terra está a 4,24 anos-luz de distância? Essa informação pode parecer apenas um dado curioso, mas na verdade representa um abismo intransponível para a humanidade. Para se ter uma ideia mais concreta, vamos entender o que é um ano-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, viajando a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Quando traduzimos essa medida em quilômetros, percebemos que um ano-luz equivale a cerca de 9 trilhões de quilômetros. Portanto, quando falamos de Próxima Centauri, estamos nos referindo a uma distância de mais de 41 trilhões de quilômetros. Isso é mais do que a distância entre a Terra e todos os planetas do Sistema Solar juntos. Para colocar isso em perspectiva, imagine viajar até a Lua. Essa jornada levaria apenas 3 dias. Já para Marte, a viagem poderia durar entre 6 meses a um ano, dependendo da posição dos planetas. Mas ao tentar alcançar Próxima Centauri, mesmo com as mais avançadas tecnologias de propulsão que temos atualmente, levaríamos milhares de anos. A ideia de enviar uma espaçonave para lá parece um sonho distante, quase como tentar atravessar um deserto interminável em busca de um oásis. Essas distâncias astronômicas têm implicações profundas para a exploração espacial e as viagens interplanetárias. Em um mundo onde sonhamos em colonizar outros planetas, Próxima Centauri se torna um símbolo do nosso limite. A possibilidade de encontrar vida em exoplanetas que orbitam em torno dessa estrela nos fascina e nos intriga. Mas a realidade da distância nos lembra que ainda estamos longe de realizar esses sonhos. As missões como o Breakthrough Starshot, que pretende enviar pequenas sondas em direção à Próxima Centauri a uma fração da velocidade da luz, são um passo ousado, mas mesmo assim levariam décadas para alcançar seu destino. Agora que entendemos a magnitude dessa distância, vamos explorar o que realmente significa viver perto de uma estrela como a Próxima Centauri. Como seria a vida em um planeta que orbita essa estrela? Quais condições seriam necessárias para sustentar a vida? Imagine um planeta que gira em torno de uma estrela mais fria, onde os dias são longos e as noites frias, mas cheias de estrelas brilhantes. O céu seria um espetáculo fascinante, mas também repleto de desafios. A distância até essa estrela nos faz refletir sobre nossa própria existência e o lugar que ocupamos no vasto universo. Antes de continuarmos essa viagem fascinante pelo cosmos, gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Dê um like no vídeo agora mesmo, antes que você esqueça. E lembre-se, você pode sempre se desinscrever se não estiver gostando do conteúdo. Vamos juntos acompanhar essa jornada estelar? A ficção científica nos ensinou a sonhar com viagens rápidas entre as estrelas, imaginando naves espaciais cortando o espaço como flechas em um arco celeste. Contudo, a realidade é muito mais sombria e complexa do que as narrativas encantadoras nos fazem acreditar. Vamos explorar essa ilusão das viagens interplanetárias. Um dos projetos mais ambiciosos nesse campo é o Breakthrough Starshot, que pretende enviar pequenas sondas para a Próxima Centauri, nossa vizinha estelar, a uma fração significativa da velocidade da luz. No entanto, ao analisarmos esse projeto, somos confrontados com limitações tecnológicas que parecem intransponíveis. O conceito de utilizar velas solares impulsionadas por lasers poderosos é fascinante, mas a implementação prática está repleta de obstáculos. Por exemplo, os lasers necessários teriam que ser extremamente potentes e precisos, capazes de manter a direção correta ao longo de distâncias vastas, onde até mesmo pequenos desvios podem resultar em grandes erros de percurso. Além disso, a questão da aceleração é outro ponto crítico. Para alcançar velocidades que façam a viagem interestelar viável, precisaríamos lidar com a matemática complexa das acelerações e desacelerações. Imagine tentar acelerar um objeto do tamanho de um grão de areia a 1/5 da velocidade da luz. A energia exigida seria monumental, além de que a proteção contra a radiação e colisões com partículas no espaço se tornaria um desafio significativo. O espaço não é um vácuo perfeito. Ele está repleto de poeira, micrometeoritos e radiação cósmica. Qualquer pequena falha nesse planejamento poderia transformar um sonho em um pesadelo. E esse é apenas o começo. As consequências de enviar uma sonda a outro sistema estelar são profundas. O tempo de viagem, mesmo a velocidades impressionantes, seria de várias décadas.
Isso significa que, ao lançar uma missão, estamos essencialmente enviando um legado, uma mensagem do presente que chegará a um futuro distante. Pense nisso. Você estaria disposto a colocar toda a esperança da humanidade em uma pequena sonda que levaria mais de um século para alcançar seu destino? Essa reflexão nos leva de um ponto crucial: a natureza efêmera da nossa própria existência em comparação com a vastidão do cosmos. Enquanto contemplamos essas dificuldades, não podemos deixar de nos perguntar sobre o que realmente sabemos sobre as estrelas que nos cercam. Próxima Centauri, por exemplo, é uma estrela que pode parecer próxima em termos astronômicos, mas ainda assim está a mais de 4 anos-luz de distância. Esse é um abismo de tempo e espaço que desafia nossa compreensão. E quando pensamos nas possibilidades de vida fora do nosso planeta, a incerteza se torna ainda mais palpável. Seria Próxima Centauri o lar de mundos habitáveis? E se sim, quais formas de vida poderiam existir lá? Compreender esses desafios nos leva a refletir sobre o que realmente significa explorar o cosmos. Nós, humanos, sempre fomos exploradores por natureza, mas agora nos deparamos com um universo que parece tão vasto e inatingível. Cada avanço tecnológico traz consigo novas perguntas e novas barreiras que nos forçam a reconsiderar nossas capacidades. Como podemos unir nossa curiosidade inata à necessidade de enfrentar a realidade das limitações que encontramos? Ao olharmos para o céu noturno, repleto de estrelas brilhantes, somos lembrados de que cada ponto luminoso é uma possibilidade, um mistério a ser desvendado. No entanto, a jornada até essas estrelas é mais complicada do que qualquer narrativa de ficção científica poderia nos preparar para entender. Enquanto sonhamos com as viagens interplanetárias, devemos também reconhecer as lições que a realidade nos ensina sobre paciência, perseverança e a grandeza do desconhecido. Próxima Centauri não é apenas a estrela mais próxima de nós. Ela se destaca como uma das mais intrigantes e, de certa forma, perigosas do nosso entorno galáctico. Localizada a aproximadamente 4,2 anos-luz da Terra, essa pequena estrela anã vermelha tem características únicas que a tornam um objeto de estudo fascinante, mas também motivo de preocupação para a possibilidade de vida em seus planetas vizinhos. Ao contrário do nosso Sol, que brilha com uma intensidade amarelada, Próxima Centauri emite uma luz avermelhada resultante de sua temperatura superficial relativamente baixa, cerca de 3.800 graus Celsius. Essa temperatura a coloca no grupo das estrelas anãs vermelhas, que são muito mais comuns no universo do que estrelas semelhantes ao Sol. Contudo, o que a torna surpreendente, e até mesmo aterradora, é o seu comportamento ativo. Próxima Centauri é conhecida por suas erupções estelares que liberam uma quantidade massiva de radiação, possivelmente capaz de desestabilizar atmosferas de planetas que orbitam ao seu redor. Essas explosões de radiação podem ser comparadas a tempestades solares intensas que, embora impressionantes, são consideradas perigosas para a vida em potencial. Imagine um lugar onde a luz do Sol não é apenas uma fonte de energia vital, mas também um sinal de instabilidade e perigo. Para os planetas que orbitam Próxima Centauri, como Próxima B, isso significa que as condições podem ser hostis, tornando-se um verdadeiro campo de batalha entre a vida e a radiação cósmica. Para ilustrar melhor, pense na Terra como um barco navegando em um vasto oceano, protegido por uma camada de atmosfera que nos abriga das intempéries. Agora, imagine que esse barco está constantemente sendo atingido por ondas violentas. As tempestades solares de Próxima Centauri representam essas ondas, e a vida que poderia existir em Próxima B estaria tentando se adaptar a esse ambiente turbulento. A questão crucial aqui é: será que qualquer forma de vida conseguiria evoluir e prosperar em um cenário onde a radiação constante e os eventos cósmicos são parte do cotidiano? Comparando com o nosso Sol, que apesar de suas tempestades solares tem uma estabilidade relativa, Próxima Centauri apresenta um dilema intrigante. O Sol possui um ciclo de atividade de aproximadamente 11 anos, com oscilações previsíveis nas erupções solares, enquanto a anã vermelha pode ter uma atividade muito mais errática e intensa, tornando a habitabilidade de seus planetas uma questão complexa e cheia de incertezas. Assim, ao analisarmos as características de Próxima Centauri, também devemos considerar as implicações que suas erupções e atividade estelar têm sobre a possibilidade de vida em seus planetas.
Não se trata apenas de uma questão de temperatura, gravidade ou composição atmosférica. Estamos falando de um ambiente que pode mudar drasticamente em questão de dias ou até horas, devido à natureza instável da estrela. Agora que conhecemos a Próxima Centauri e suas peculiaridades, vamos investigar os perigos que ela representa para qualquer forma de vida potencial em sua órbita. Será que os planetas que giram ao redor dessa estrela conseguem resistir a essa torrente de radiação? Existem maneiras de que a vida consiga se adaptar a essas condições extremas? E, mais importante, quais seriam as implicações para nós, humanos, caso decidíssemos explorar esses mundos? Essas são perguntas que nos levam a refletir sobre a fragilidade da vida e as maravilhas do cosmos, sempre nos lembrando de que cada descoberta traz consigo novos desafios e mistérios a serem desvendados. Antes de seguirmos adiante, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo, assim você ajuda a espalhar essa paixão pelo espaço. E não se preocupe, você pode sempre se desinscrever se não estiver gostando, mas tenho certeza de que as histórias que estamos explorando vão prender sua atenção. As anãs vermelhas, como a Próxima Centauri, são frequentemente vistas como potenciais anfitriãs para a vida. No entanto, essa percepção pode ser um erro fatal. Imagine um ambiente que parece perfeito à primeira vista, mas que esconde perigos invisíveis. Essas estrelas, que brilham com uma intensidade peculiar em comparação às gigantes amarelas como o nosso Sol, podem parecer promissoras para abrigar mundos habitáveis. Contudo, a realidade é muito mais complexa e traiçoeira. Essas estrelas, conhecidas por sua pequena massa e baixa temperatura, apresentam uma atividade magnética intensa. A superfície de uma anã vermelha fervilha com tempestades solares e explosões estelares que lançam partículas carregadas a velocidades alarmantes. A radiação resultante dessas explosões não é apenas uma preocupação menor, ela pode devastar quaisquer planetas que estejam orbitando nas chamadas zonas habitáveis. Essa zona é o espaço ao redor da estrela onde as condições poderiam permitir a existência de água líquida, um dos ingredientes fundamentais para a vida como conhecemos. Mas o que acontece quando um planeta nessa zona é bombardeado continuamente por radiação letal? Considere o caso de Próxima Centauri b, um exoplaneta situado na zona habitável da Próxima Centauri. Apesar de estar na distância ideal para sustentar água líquida, a realidade é que ele está exposto a um fluxo constante de radiação. As explosões de raios X e ultravioleta podem despojar a atmosfera do planeta, tornando-o inóspito. A vida, que poderia estar se desenvolvendo sob condições aparentemente favoráveis, pode ser eliminada antes mesmo de ter uma chance de florescer. É como se estivéssemos olhando para um oásis no deserto, belo e promissor, mas em última análise traiçoeiro e vazio. Além disso, a proximidade de um planeta em relação à sua estrela não garante automaticamente as condições ideais para a vida. Imagine uma dançarina que se apresenta perto de um fogo ardente. Embora ela esteja próxima da luz, o calor intenso pode facilmente queimá-la. De modo semelhante, um planeta que orbita uma anã vermelha a uma distância que parece segura ainda pode estar sujeito a condições extremas. A gravidade e a interação entre o planeta e a estrela moldam não apenas a órbita, mas também a estabilidade da atmosfera e a possibilidade de vida. Se essa atmosfera for erodida pela radiação, a esperança de encontrar vida se esvai rapidamente. Compreender esses perigos nos leva a questionar a viabilidade da vida em planetas orbitando estrelas como a Próxima Centauri. O que realmente precisamos considerar ao procurar por vida fora do nosso sistema solar? Será que estamos focando demais nas zonas habitáveis e não o suficiente nos perigos que essas estrelas representam? Afinal, em um universo tão vasto e cheio de mistérios, é crucial olhar além das superfícies brilhantes e entender as realidades ocultas. E você? O que pensa sobre a possibilidade de vida em planetas orbitando anãs vermelhas? Você acredita que os riscos superam os benefícios? Compartilhe suas ideias nos comentários, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nossos ouvintes curiosos. Estamos aqui juntos nessa jornada de descobertas, e suas reflexões podem iluminar ainda mais nosso entendimento sobre o cosmos. A história das anãs vermelhas continua a se desenrolar, revelando segredos e desafios inesperados. À medida que exploramos mais, podemos descobrir que a busca por vida em outros mundos pode ser tão intrigante quanto perigosa. Então, vamos continuar essa aventura juntos, mergulhando mais fundo nas maravilhas e mistérios do universo.
A descoberta de Próxima Centauri b, um exoplaneta que orbita a estrela mais próxima do nosso sistema solar, acendeu uma chama de esperança nas mentes curiosas da humanidade. Imaginamos um mundo semelhante ao nosso, onde a vida poderia florescer sob um céu alienígena. No entanto, à medida que nos aprofundamos nesse fascinante planeta, a realidade se revela muito mais sombria do que a ficção científica poderia nos fazer acreditar. Próxima Centauri b está localizado na zona habitável de sua estrela, uma região onde as condições poderiam permitir a existência de água líquida, um elemento essencial para a vida como conhecemos. Porém, essa proximidade com uma anã vermelha traz consigo desafios significativos. A estrela em questão, Próxima Centauri, é conhecida por suas erupções solares, explosões de radiação que podem transformar um ambiente potencialmente acolhedor em um lugar hostil. Imagine viver em uma cidade que, a cada poucos dias, é atingida por tempestades elétricas tão intensas que poderiam desintegrar tudo em seu caminho. Essa é a realidade que os habitantes de Próxima Centauri b enfrentariam. Além disso, a rotação do planeta pode ser sincronizada com sua órbita, o que significa que um lado está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro permanece no frio eterno da escuridão. Essa situação cria um ambiente extremamente desigual, onde um hemisfério pode ser escaldante e árido, enquanto o outro pode ser congelado e inóspito. É como um balé cósmico, onde a dança entre luz e sombra pode determinar a sobrevivência de qualquer forma de vida. Esses fatores levantam uma questão crucial. Seria possível a vida prosperar em um lugar tão adverso? Embora a ciência ainda não tenha respostas definitivas, alguns astrobiólogos especulam que a vida poderia se adaptar a essas condições extremas, assim como algumas criaturas na Terra conseguiram sobreviver em ambientes hostis, como as profundezas dos oceanos ou os desertos escaldantes. Contudo, essa é uma hipótese que requer mais investigação e evidencia a complexidade da busca por vida fora da Terra. Outro aspecto preocupante é a possibilidade de que a atmosfera de Próxima Centauri b não seja capaz de sustentar a vida. Estudos sugerem que, devido à intensa radiação da estrela, qualquer atmosfera que o planeta possa ter sido exposta a condições severas que poderiam levar à perda de gases essenciais. Assim, mesmo que a água líquida exista em algum momento, a permanência dessa água e a estabilidade das condições climáticas são questões que permanecem em aberto. Agora vamos refletir sobre o que tudo isso significa para a busca de vida fora da Terra. A descoberta de Próxima Centauri b não apenas ampliou nossos horizontes sobre onde a vida poderia existir, mas também nos lembrou das dificuldades que devemos enfrentar. Como cientistas e exploradores, estamos constantemente em busca de respostas, mas o universo não é um lugar gentil. Às vezes, ele põe à prova nossas esperanças e sonhos, fazendo-nos questionar se estamos prontos para as verdades que encontraremos. Antes de continuarmos nossa jornada pelo cosmos, eu gostaria de convidá-lo a compartilhar seus pensamentos sobre tudo isso. O que você acha das chances de vida em Próxima Centauri b? Você acredita que a busca por vida além da Terra vale os riscos envolvidos? Deixe suas ideias nos comentários. Muitas vezes as melhores respostas surgem da sabedoria coletiva de todos nós. Enquanto isso, a exploração do espaço continua, impulsionada pela curiosidade humana e pela tecnologia em constante evolução. Cada nova missão, cada novo telescópio lançado ao espaço, traz consigo a promessa de descobertas intrigantes. Mas, ao mesmo tempo, devemos estar cientes dos desafios que surgem com essas novas informações. A busca por vida não é apenas uma questão de encontrar planetas em zonas habitáveis, mas de entender profundamente as condições que podem permitir ou impedir a existência de formas de vida. Então, à medida que avançamos para a próxima fase desta jornada, vamos permanecer atentos às lições que Próxima Centauri b nos ensina. A vastidão do universo está repleta de mistérios, e cada passo que damos em direção à compreensão nos aproxima de uma verdade maior sobre nosso lugar no cosmos e as possibilidades que ele nos oferece. A atividade das estrelas é um fenômeno fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. Imagine que você está em uma praia linda com o sol brilhando e ondas suaves quebrando na areia. Agora pense que, de repente, uma tempestade se forma no horizonte, ameaçando tudo ao redor. Essa é a essência da atividade estelar.
Por um lado, as estrelas nos fornecem luz e calor, por outro, seus caprichos podem ser devastadores. Como a atratividade das estrelas afeta a possibilidade de vida em planetas próximos? Vamos explorar essa questão intrigante. Estrelas como Próxima Centauri, que é a mais próxima do nosso sistema solar, são conhecidas por emitirem radiações intensas. Esta radiação não é apenas luz visível, mas também inclui raios X e radiação ultravioleta, que podem ser extremamente prejudiciais para qualquer forma de vida que tente se estabelecer em um planeta na sua órbita. Imagine um planeta que orbita tão perto de sua estrela que praticamente toca sua superfície. A radiação intensa dessa estrela pode destruir atmosferas, um fator crítico para a sobrevivência de qualquer organismo. As atmosferas atuam como escudos, protegendo os seres vivos de radiações nocivas. Sem uma atmosfera estável e densa, a vida como a conhecemos não teria chance de florescer. Próxima Centauri B, por exemplo, está na zona habitável da sua estrela, o que significa que poderia teoricamente suportar água líquida. No entanto, a quantidade de radiação que atinge este planeta pode ser suficiente para evaporar qualquer água presente ou, ainda pior, desintegrar moléculas orgânicas essenciais. Isso nos leva a refletir: até que ponto a localização de um exoplaneta em relação à sua estrela pode realmente significar algo para a presença de vida? Além disso, a radiação proveniente de explosões estelares, como supernovas ou erupções solares, pode causar mutações em moléculas orgânicas. Essas mutações, que poderiam ser vistas como oportunidades de evolução, também podem resultar em catástrofes biológicas. Imagine que, em um ambiente já hostil, uma célula viva sofre uma mutação que a torna incapaz de se reproduzir corretamente. Esse pequeno evento pode desencadear um efeito dominó que leva à extinção de toda uma espécie. E aqui entra uma metáfora poderosa. Pense nas estrelas como gigantescos faróis em um mar cósmico. Enquanto iluminam o caminho, também emitem raios perigosos que podem afundar barcos despreparados. Planetas próximos a essas estrelas precisam de um tipo de proteção, um escudo que não só os defenda da radiação intensa, mas que também permita a manutenção de suas atmosferas e, consequentemente, a vida. E essa proteção pode vir de diferentes fontes, como campos magnéticos que atuam como um guarda-chuva contra os ventos solares ou atmosferas suficientemente densas. A falta de proteção atmosférica e magnética em planetas próximos aumenta drasticamente sua vulnerabilidade à radiação. É como se estivéssemos observando um filme onde o herói, apesar de estar em um ambiente desafiador, possui um escudo invisível que o protege. Sem esse escudo, cada passo se torna uma dança arriscada entre a vida e a morte. Os cientistas têm explorado a possibilidade de que planetas como Próxima Centauri B tenham uma história complexa de perda e recuperação de suas atmosferas, um ciclo que pode ter sido interrompido pela atividade intensa da estrela ao longo do tempo. Agora que entendemos os perigos da atividade estelar, vamos explorar como isso se aplica a outras estrelas. Não podemos olhar apenas para a Próxima Centauri, mas sim ampliar nossa visão e considerar outras estrelas em nossa galáxia como Alpha Centauri ou Sirius. Cada estrela tem seu próprio comportamento, suas próprias peculiaridades, e isso impacta diretamente os planetas que a orbitam. Algumas estrelas são mais calmas, enquanto outras são verdadeiros vulcões de atividade, lançando jatos de radiação e material estelar em direções imprevisíveis. Pensando em tudo isso, fica a pergunta: como a atividade estelar molda as condições para a vida em outros mundos? Será que existem planetas que, apesar de estarem próximos de estrelas ativas, conseguiram desenvolver mecanismos de defesa que lhes permitiram sobreviver? Ou será que tais planetas são apenas um sonho distante, sempre à mercê dos caprichos de suas estrelas? Convido você a compartilhar suas reflexões sobre este tópico. Você acha que a vida poderia encontrar um jeito de prosperar em ambientes tão hostis? Deixe suas opiniões nos comentários, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nosso público curioso. À medida que continuamos nossa jornada por este vasto universo, lembramos que cada estrela é uma história em si mesma, repleta de mistérios e desafios. E assim, seguimos explorando, questionando e buscando entender a complexidade da vida e do cosmos que nos rodeia. O que podemos aprender sobre a habitabilidade de planetas ao redor de diferentes tipos de estrelas? Esta pergunta ressoa profundamente em nosso entendimento do universo e da própria vida.
Cada estrela brilha com uma intensidade única, e essa luz não é apenas um espetáculo visual. Ela carrega consigo segredos sobre os mundos que orbitam ao seu redor. Quando olhamos para o céu noturno, somos confrontados com um mar de pontos brilhantes. A maioria dessas estrelas, cerca de 75%, são anãs vermelhas. Elas são como o coração pulsante de nossa galáxia, mas não se deixe enganar pela sua aparente fragilidade. Essas estrelas são conhecidas por sua atividade intensa, emanando radiação que pode ser hostil para qualquer forma de vida que tente se desenvolver em seus planetas. Ao contrário do que muitos podem imaginar, as anãs vermelhas têm longas vidas, queimando lentamente por bilhões de anos, mas sua natureza volátil pode criar um ambiente desafiador para a habitabilidade. Imagine um planeta orbitando uma dessas estrelas, em um cenário onde a radiação intensa se torna uma constante. Mesmo que esse mundo esteja localizado na chamada zona habitável, onde a temperatura poderia permitir água líquida, a realidade é que a radiação estelar pode destruir qualquer chance de vida. É como se estivéssemos tentando cultivar uma planta delicada em meio à tempestade. Mesmo que a localização seja perfeita, as condições adversas podem tornar tudo em vão. Portanto, embora as anãs vermelhas sejam abundantes, a probabilidade de encontrar vida nesses ambientes hostis é consideravelmente reduzida. Por outro lado, temos estrelas como o nosso Sol, que são raras em comparação. Estrelas do tipo espectral G, como a nossa, oferecem condições mais estáveis e cálidas, criando um ambiente propício para o desenvolvimento da vida. Elas são como um abrigo seguro em meio a um oceano tempestuoso de estrelas. Com temperaturas adequadas e uma radiação menos intensa, os planetas que orbitam essas estrelas têm uma chance muito maior de abrigar vida. Mas isso nos leva a uma questão intrigante. Será que todos os planetas na zona habitável de uma estrela têm a mesma chance de sustentar vida? Infelizmente, a resposta é não. A maioria dos planetas que parecem estar na zona habitável pode ser, na verdade, inabitável devido à radiação estelar e outros fatores. Por exemplo, se um planeta tiver uma atmosfera fina ou inexistente, a radiação ultravioleta intensa das anãs vermelhas pode devastar qualquer molécula orgânica que tente se formar. É um paradoxo fascinante. Mundos que parecem perfeitos à primeira vista podem ser desertos inóspitos quando vistos através da lente da astrobiologia. Para ilustrar isso, pense em Marte, que orbita o Sol em uma posição similar à da Terra. Embora esteja na zona habitável, sua atmosfera rarefeita e a falta de um campo magnético forte tornam o planeta vulnerável à radiação cósmica. Isso levanta a questão: quantos outros planetas, aparentemente promissores, estão na mesma situação? Com isso em mente, vamos considerar as implicações para a busca de vida fora da Terra. Estamos aprendendo que a simples presença de água líquida e a localização na zona habitável não são suficientes para garantir que um planeta possa abrigar vida. As características físicas e atmosféricas desses mundos desempenham um papel crucial e precisamos entender mais sobre como esses fatores interagem com a radiação estelar. Enquanto exploramos as possibilidades de vida em exoplanetas, é essencial que continuemos a questionar nossas suposições. O que realmente significa estar na zona habitável? Será que devemos expandir nossa definição de habitabilidade para incluir mundos que orbitam estrelas mais frias e ativas? Ou devemos nos concentrar nas raras estrelas semelhantes ao Sol que podem oferecer condições mais favoráveis? Essas perguntas não só desafiam nossas percepções sobre o cosmos, mas também nos empurram para um futuro de exploração e descoberta. E aqui fica uma pergunta para você. Como você vê a relação entre o tipo de estrela e a possibilidade de vida em seus planetas? Deixe suas opiniões nos comentários, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nosso público curioso. À medida que avançamos nessa jornada pelo desconhecido, é vital que lembremos que estamos apenas começando a arranhar a superfície da compreensão sobre a vida e o cosmos. Cada nova descoberta nos aproxima mais de respostas que poderiam mudar a maneira como vemos o nosso lugar no universo. Portanto, ao olhar para o céu, não apenas admiramos a beleza das estrelas, mas também reconhecemos nelas as histórias de mundos que ainda não conhecemos, esperando para serem descobertos. Essa busca repleta de desafios e incertezas nos convida a sonhar e a imaginar. E assim, seguimos adiante,
com a esperança de que cada nova resposta nos leve a mais perguntas, revelando os mistérios que o universo cuidadosamente esconde. Os desafios da exploração espacial são como montanhas intransponíveis que se erguem diante de nós, lembrando-nos de que a jornada para as estrelas não é uma tarefa simples. Quais são os obstáculos que a humanidade enfrenta ao tentar explorar o espaço? É uma pergunta que nos faz refletir sobre nossos limites e sonhos, enquanto olhamos para o céu estrelado. Primeiramente, precisamos considerar as distâncias imensas que separam as estrelas. O universo é vasto, e cada estrela é um sol distante, muitas vezes localizado a anos-luz de distância. Para entender a magnitude dessas distâncias, imagine-se em um carro, dirigindo por horas a fio e ainda assim não saindo do seu estado. Agora, transponha essa ideia para o espaço. As distâncias entre as estrelas são tão grandes que, mesmo com a tecnologia mais avançada que temos hoje, levaríamos milhares de anos para alcançar apenas a estrela mais próxima, Próxima Centauri, que está a cerca de 4 anos-luz de distância. Isso significa que, mesmo se enviássemos uma nave espacial a uma velocidade significativa, como a de um veículo espacial atual, ela ainda precisaria de milênios para chegar lá. Essa realidade implacável torna a viagem interestelar quase impossível com as tecnologias que possuímos atualmente. Além disso, a busca por planetas habitáveis em sistemas estelares próximos é limitada pela nossa capacidade tecnológica. Atualmente, nossos melhores veículos de exploração, como o Voyager, estão apenas começando a deixar o nosso sistema solar e, mesmo assim, sua velocidade é uma gota no oceano quando comparada às vastidões do cosmos. Para se ter uma ideia, o Voyager um dia poderá atingir a Próxima Centauri, mas isso só ocorrerá em aproximadamente 40 mil anos. Essa limitação tecnológica é um dos maiores desafios que enfrentamos. A construção de naves espaciais capazes de viajar para outras estrelas requer não apenas inovação, mas também um entendimento profundo das leis da física e da engenharia que ainda estamos tentando desvendar. Ademais, a exploração espacial não se limita apenas à distância, ela é também profundamente afetada por fatores ambientais hostis. O espaço é um lugar repleto de radiação cósmica que pode ser prejudicial para os seres humanos e para os equipamentos que usamos. Imagine atravessar um deserto sem proteção, o calor intenso durante o dia e o frio extremo à noite. No espaço, essa analogia se amplifica. Os astronautas precisam de escudos protetores em suas naves e, mesmo assim, os riscos nunca desaparecem completamente. Sem mencionar as tempestades solares que podem danificar sistemas eletrônicos e comprometer missões inteiras. Cada viagem ao espaço é uma dança delicada entre a exploração e a sobrevivência. E há também a questão psicológica. A solidão e o isolamento que os astronautas enfrentam em missões prolongadas podem ser devastadores. O espaço não é apenas um vazio físico, é uma imensidão que pode afetar a mente humana de maneiras inesperadas. Em um ambiente tão hostil, longe da Terra, é crucial que os indivíduos sejam mentalmente resilientes. O suporte psicológico durante longas missões deve ser considerado tão seriamente quanto a própria tecnologia da nave. Isso nos leva a questionar: estamos realmente preparados para os desafios emocionais que a exploração espacial exige? Agora vamos refletir sobre o que tudo isso significa para o futuro da humanidade. Enquanto olhamos para o céu, sonhando com novas fronteiras, devemos reconhecer que esses desafios são não apenas barreiras, mas também oportunidades para inovar e evoluir. A necessidade de soluções criativas para as dificuldades que enfrentamos pode impulsionar avanços na ciência e na tecnologia que beneficiarão a vida na Terra. Por exemplo, os investimentos em pesquisa espacial frequentemente resultam em tecnologias que melhoram nossa vida cotidiana, desde novas técnicas médicas até avanços em comunicação e transporte. E então, o que você pensa sobre isso? Como você imagina que podemos superar esses desafios? Compartilhe suas ideias nos comentários, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, nossa comunidade. Cada reflexão pode ser uma semente de inspiração que cresce em direção a um futuro onde possamos finalmente explorar as estrelas. Em resumo, os desafios da exploração espacial são diversos e complexos, abrangendo desde as distâncias intransponíveis até os riscos associados ao ambiente hostil do cosmos. No entanto,
Mesmo diante dessas adversidades, a curiosidade humana e a vontade de descobrir sempre prevalecerão. Cada obstáculo pode ser visto como um convite para sonhar mais alto, para buscar respostas às perguntas mais intrigantes que fazemos. E assim, enquanto navegamos pelas incertezas do espaço, a esperança de um futuro brilhante continua a brilhar, assim como as estrelas que tanto admiramos. No próximo capítulo dessa jornada, exploraremos como a colaboração global pode ser a chave para enfrentar esses desafios e abrir novos caminhos no nosso caminho para as estrelas. Fique ligado, pois essa conversa apenas começou. Por que, se o universo é tão vasto, não encontramos sinais de vida extraterrestre? Essa pergunta ecoa em nossas mentes como um mistério profundo, desafiando nossa compreensão do cosmos. O paradoxo de Fermi surge precisamente desse questionamento. Enquanto olhamos para as estrelas e contemplamos a imensidão do espaço, nos deparamos com a intrigante ausência de civilizações avançadas. É como se estivéssemos cercados por um silêncio ensurdecedor, onde as vozes de outras inteligências ainda não se manifestaram. Imagine um vasto oceano, repleto de ilhas. Cada ilha representa uma galáxia, cada praia uma estrela e cada grão de areia uma possibilidade de vida. Em meio a esse imenso cenário, a expectativa de encontrar vida inteligente é palpável, mas a realidade parece contrabalançar essa esperança. Por que então não ouvimos as canções de outras civilizações? O paradoxo de Fermi questiona exatamente isso. Se há bilhões de estrelas semelhantes ao Sol e um número quase inimaginável de planetas, onde estão os habitantes desses mundos? Uma possível explicação para esse enigma é a hipótese do grande filtro. Esta teoria sugere que existem barreiras significativas no caminho da evolução das civilizações. Pode ser que a vida, em sua forma mais básica, seja comum no universo, mas a transição para a inteligência e a tecnologia avançada seja extremamente rara ou até mesmo efêmera. A ideia é que, em algum ponto da evolução, as civilizações enfrentam desafios que são quase insuperáveis, levando à sua extinção antes que possam se tornar conhecidas. Pensemos em uma corrida em uma maratona. Muitos corredores podem iniciar a prova, mas ao longo do percurso, muitos desistem, enfrentam lesões ou simplesmente não conseguem sustentar o ritmo. Assim, enquanto a vida microbiana pode florescer em diversos ambientes, as civilizações tecnológicas que conseguem sobreviver e prosperar são como aqueles corredores que, após todos os obstáculos, cruzam a linha de chegada. Essa analogia nos ajuda a entender que, embora a vida possa ser abundante, as civilizações inteligentes podem ser como flores raras em um vasto campo. Outro aspecto intrigante dessa discussão é a possibilidade de que, mesmo que existam civilizações avançadas, elas possam estar se autodestruindo antes que tenhamos a chance de conhecê-las. Imagine um artista prestes a apresentar sua obra-prima, mas que, no último momento, decide destruir tudo. O avanço tecnológico traz consigo a capacidade de autodestruição, e isso pode ser um fator crucial na evolução das civilizações. A história da humanidade nos mostra que, ao longo dos séculos, temos enfrentado guerras, catástrofes ambientais e crises sociais que poderiam ter levado à nossa extinção. Se isso acontece em nosso planeta, é razoável imaginar que outras civilizações também enfrentem desafios semelhantes. Agora, enquanto refletimos sobre a hipótese do grande filtro, é essencial considerar o que isso significa para a nossa própria existência. Estamos em um ponto crítico da nossa evolução. A tecnologia que desenvolvemos oferece tanto oportunidades quanto riscos. O futuro da humanidade pode depender de como lidamos com esses desafios. Estamos, de fato, em um momento de escolha onde podemos optar por preservar nosso planeta e nossa civilização ou, alternativamente, seguir um caminho que pode levar à nossa destruição. E aqui entra uma questão provocativa para você. Você acredita que estamos superando o grande filtro ou ainda está por vir? Como você imagina que as escolhas que fazemos hoje impactarão as gerações futuras? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, porque às vezes as melhores respostas vêm da audiência. A reflexão sobre o paradoxo de Fermi e a hipótese do grande filtro nos leva a considerar não apenas o nosso lugar no universo, mas também a responsabilidade que temos como seres conscientes. Ao olharmos para as estrelas, devemos lembrar que a busca por vida extraterrestre é também uma busca por nós mesmos.
Nossos valores, nossas decisões e nossa capacidade de cooperação podem determinar se conquistaremos as estrelas ou se sucumbiremos aos nossos próprios erros. À medida que exploramos essas ideias, vamos nos aprofundar em como a colaboração global pode ser a chave para enfrentar esses desafios. Uma civilização unida tem muito mais chances de superar os obstáculos que nos separam do nosso destino estelar. Você já parou para pensar que a verdadeira conquista não é apenas a exploração do espaço, mas a construção de um futuro sustentável e pacífico aqui na Terra? A jornada está apenas começando, e cada passo que damos juntos pode nos levar mais perto das respostas que tanto buscamos. Assim, continuemos a nossa conversa. A imensidão do cosmos nos aguarda, e as respostas para as perguntas mais profundas sobre a vida e a existência podem estar mais próximas do que imaginamos. Como a compreensão dos perigos do universo pode nos ajudar a valorizar a vida na Terra? Essa pergunta ecoa em nossas mentes, especialmente quando pensamos nas vastas distâncias entre as estrelas e nos mistérios que o cosmos ainda guarda. A vida, como conhecemos, é um fenômeno extraordinário, resultado de condições extremamente raras e específicas. Imagine uma bolha frágil flutuando no imenso oceano negro do espaço. Dentro dela, todos nós existimos, respiramos e sonhamos. É nesse contexto que devemos refletir sobre nossa própria fragilidade e a beleza da existência. A Terra é um pequeno ponto azul em meio à vastidão do universo, cercada por perigos inimagináveis. Meteoros, radiações cósmicas e buracos negros são apenas algumas das ameaças que habitam o cosmos. No entanto, aqui estamos, vivendo em um planeta que parece ser feito sob medida para sustentar a vida. Cada gota d'água, cada raio de sol e cada respiração que tomamos são parte de um equilíbrio delicado que, se perturbado, pode ter consequências catastróficas. Pensar sobre isso nos leva a questionar: será que realmente valorizamos o que temos? A consciência humana e a busca incessante por conhecimento são aspectos únicos da nossa existência. Somos capazes de olhar para o céu estrelado e, em vez de apenas nos maravilharmos com sua beleza, também buscamos entender os mistérios que ele encerra. Essa curiosidade é uma das características que nos definem como espécie. Mas, ao mesmo tempo, essa busca deve vir acompanhada de um profundo respeito pelo nosso lar. Na corrida pelo progresso e pela exploração do espaço, corremos o risco de esquecer que a nossa sobrevivência depende do cuidado com o planeta que habitamos. Vamos imaginar um jardim. Cada planta, cada flor e cada inseto desempenham um papel crucial na manutenção desse ecossistema. Se começarmos a remover elementos sem pensar nas consequências, o jardim pode rapidamente se transformar em um deserto árido. A Terra é esse jardim, e nós somos os jardineiros. Nossa responsabilidade é cuidar dele, protegendo-o das ameaças que podem surgir, sejam elas naturais ou provocadas pelo homem. A poluição, o desmatamento e as mudanças climáticas são exemplos de como, em nossa busca por desenvolvimento, podemos colocar em risco a própria vida. A fragilidade da vida na Terra é um tema recorrente em muitas culturas e filosofias. As tradições indígenas, por exemplo, ensinam sobre a interconexão de todas as formas de vida e a importância de respeitar a natureza. Acredita-se que tudo está ligado: os animais, as plantas, os rios e os seres humanos. Essa visão holística nos lembra que nossas ações têm repercussões além do que podemos ver. Quando destroçamos uma floresta, não estamos apenas derrubando árvores. Estamos afetando o clima, os habitats e, eventualmente, a nossa própria sobrevivência. Mas como podemos realmente valorizar e proteger nosso planeta? Uma maneira é através da educação. Ao aprender sobre o impacto de nossas ações, podemos tomar decisões mais conscientes. É preciso entender que cada pequena escolha conta, desde o uso de sacolas reutilizáveis até a redução do consumo de energia. Essas ações individuais se somam e podem resultar em mudanças significativas. Além disso, precisamos fomentar uma cultura de empatia e solidariedade, onde todos compreendam que a proteção da Terra é um esforço coletivo e não apenas uma responsabilidade de alguns. Concluindo, vamos refletir sobre o nosso lugar no cosmos. Somos parte de algo muito maior do que nós mesmos, e essa realização deve nos inspirar a agir com responsabilidade. A beleza da existência não reside apenas na capacidade de explorar as estrelas, mas também na habilidade de cuidar do nosso lar, a Terra.
A compreensão dos perigos que nos cercam, tanto no espaço quanto em nosso próprio planeta, deve servir como um lembrete constante da importância de vivermos de forma sustentável. Se conseguirmos cultivar essa apreciação pela vida e pela fragilidade do nosso planeta, estaremos mais preparados para enfrentar os desafios que virão. E quem sabe, talvez possamos não apenas sobreviver, mas florescer, assim como as flores no nosso jardim. Portanto, ao olharmos para o céu estrelado, lembremo-nos de que somos todos feitos da mesma poeira estelar, conectados por um fio invisível que nos une a cada ser vivo na Terra. Que essa conexão nos inspire a cuidar da nossa casa enquanto continuamos a explorar o maravilhoso mistério do universo. E se você encontrou valor nesta reflexão, não hesite em compartilhar este vídeo com amigos que também possam se beneficiar dessa conversa. Inscreva-se no canal se ainda não o fez e espero vê-lo novamente no próximo vídeo. Juntos podemos fazer a diferença.